Meus queridos irmãos, fiquem na graça do Senhor Jesus. A paz esteja com vocês. A paz é muito importante para a nossa vida. Uma pessoa sem paz, ela fica paralisada, ela não consegue andar adiante. Eu demorei uns dias para voltar a gravar, mas graças a Deus estou aqui de volta. Quero agradecer a Vanessa, que me incentivou a gravar os vídeos, e quero também abrir com uma oração. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai hoje, porque o Filho de Deus morreu por nós. Nos deu um Espírito que podemos clamar hoje, Abba, porque Ele nos adotou. Então agora, não por meio do cumprimento da lei dos 10 mandamentos ou dos 613, mas sim por meio da fé que nos acredita justiça, temos graça diante de Ti e podemos nos apresentar e experimentar dessa virtude. Senhor, apaga as nossas transgressões e nós confessamos que cremos na Sua nova aliança, que diz que o Senhor afastou os nossos pecados de nós e dos nossos pecados jamais se lembraria. Em nome de Jesus, fale por meio da minha voz, para que essa pessoa não veja um homem falando, mas sim o próprio Espírito por meu intermédio, e que essa palavra vai produzir o resultado pelo qual ela é enviada. Vamos continuar hoje em Salmos 10. Em Salmos 10 diz assim: eu vou mudar um pouco a metodologia que eu estava seguindo, mas continuamos naquele mesmo esquema. Lê o livro de Salmos e a nota de rodapé da Bíblia de estudo, porque talvez você não faria isso, né, em condições normais. Então eu estou aqui para te ajudar. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Veja bem, quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos, né? Nos momentos em que estamos angustiados, aflitos, que estamos desesperados. É disso que esse salmista está falando. Então, se você sente que parece que Deus se escondeu, parece que Ele sumiu, desapareceu, que parece que você está desamparado, entenda, não é só você. Até Jesus passou por isso, né? O salmista Davi, alguns outros salmistas também, e todos nós cristãos. Alguns outros salmistas descrevem isso, né? Foi o que eu quis dizer. Mas todos nós cristãos passamos por esses momentos em que a gente se pergunta, nossa, por que tudo isso está acontecendo? Parece que o Senhor não se importa. Por que te escondes em tempos de angústia? Eu vou te dizer o porquê, e já vou direto ao ponto. É porque está escrito em Mateus: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se lhe é aberta. Deus se esconde para que você demonstre que realmente o deseja e procure Ele de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças e de todo o seu coração. Ele se esconde para que você possa, buscando, o encontrá-lo, para que você possa, batendo na porta que seria Cristo, fazê-la abrir. Bem, então, Deus se esconde, sim, em tempos de angústia. Porém, isso é uma forma dele usar esse tempo para desenvolver o seu relacionamento com Ele, aprofundar, tirar as amarras do pecado da sua vida. E aprofundando, tornar você mais semelhante a Cristo. Versículo 2: em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não busca a Deus. Veja bem, toda pessoa presunçosa, ele julga que não precisa do Senhor, né? Em sua presunção o ímpio não busca a Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O ímpio, ele presume que
amanhã ele estará vivo, semana que vem, mês que vem e ano que vem. Então ele presunçosamente, pensando que ele está no controle de sua vida, ele fala, eu vou viver do jeito que eu quiser. E ele não inclui o Senhor nesses planos. Será que você já não foi assim? Ou será que você ainda não é assim? Você planeja toda a sua vida, planeja o seu casamento sem consultar o Senhor, planeja a sua profissão sem consultar o Senhor, planeja a compra da casa própria sem consultar o Senhor, planeja o que você fará daqui 5 anos e como você estará daqui 10 anos sem consultar o Senhor. Será que você tem incluído o Senhor nos seus planos? Reveja seus conceitos, porque isso é uma característica de quando nós éramos ímpios, se você é cristão. Agora, se você é ímpio e está ouvindo isso, converta-se e passe a incluir o Senhor nos seus próprios planos. Por quê? Isso é presunçosidade. Você acha que você sabe realmente o que é certo e o que é errado para a sua vida? Você acha mesmo que você consegue decidir o certo e o errado definitivamente para os seus caminhos? Você acha que você tem sabedoria e inteligência o suficiente para você discernir quais as melhores escolhas, independente do conselho de Deus? Não faça isso, porque todos os anos eu vejo várias pessoas entrarem em vários tipos de sofrimentos desnecessários, diferentes, exatamente por causa dessa presunção. A pessoa pega e diz, nossa, estou com vontade de fazer uma tatuagem, vou fazer uma tatuagem. Tá, você consultou o Senhor, você dá vontade dele, essa tatuagem? A pessoa diz, não, vou sair do meu emprego e vou entrar em outro porque eu não estou gostando desse emprego. Tá, mas você já consultou o Senhor, se é da vontade dele que você saia desse emprego agora e vá para um outro? Então isso é presunçosidade, você está presumindo que você sabe o que é melhor para o seu futuro. Mas a verdade é que quem sabe é o seu Pai Celestial. Ele sabe o que é melhor para o seu futuro. Não se comporte como ímpio. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis, pois ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Veja bem, né? Que é o que eu acabei de dizer. O ímpio, ele presumidamente diz, não, meu futuro vai ser muito bom. Daqui 5 anos eu vou estar milionário, daqui 10 anos eu vou ter uma Lamborghini, um Porsche, uma McLaren, daqui 15 anos eu vou estar viajando para as Maldivas 2 vezes por ano. Ele planeja como se ele fosse o dono do destino, né? A sua boca está cheia de maldições e de mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo do seu íntimo, de nada me pedirás contas. Você vê o que o ímpio faz? Ele, além de ser sanguinário, egoísta, egocêntrico, de não praticar a lei, porque Jesus resumiu a lei de Moisés em um preceito, que é o quê? Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Você gostaria que alguém ficasse à espreita assim para assassinar sua família, assassinar sua mãe, seu pai? Então, esse cara aqui que ele descreveu, além dele ser um mentiroso caluniador, ele fica na espreita, aguardando pessoas passarem para ele fazer vítimas, né? E de tocaia, ele assassina, ele destrói vidas. Só que no final ele pensa, nada vai me acontecer. Eu estou livre, eu estou impune. Sempre praticarei o mal e nunca me sobrevirá nada.
Você acha mesmo que o Senhor permitiria que alguém vivesse dessa forma sem aplicar a sua justiça santa? Eu te digo que não. A justiça de Deus, existe uma mecânica por detrás da justiça de Deus, né? A justiça de Deus para quem é ímpio, a justiça de Deus para quem é salvo em Cristo. Porém, Deus não deixa a injustiça cometida ficar impune. Em algum momento ela se volta contra você que é ímpio. E você que é cristão, Deus te disciplina e traz consequências na sua vida, caso você em algum momento se porte dessa forma. A não ser que você esteja amparado pelo mandamento interior do coração. Vou dar um exemplo aqui. Você chega em casa, sua casa está sendo assaltada e alguém da sua família está sendo violentado e os ladrões não te veem, né, os violentadores. Você fica na espreita com a arma e você ataca e devolve a justa agressão numa medida até maior, matando esses criminosos. Bem, esse é um caso onde ficar à espreita, digamos que não provocaria a ira de Deus, né? Ou a justiça de Deus. Porque, na verdade, você está sendo o instrumento de justiça, né? Então, a justiça de Deus seria essa atitude que você teve de exterminar esse bandido. Mas, para quem faz o mal gratuito, já é diferente, né? Então, fora de certas circunstâncias justificáveis, não tenha esse comportamento e não pense que você vai ficar impune, porque você não vai. Versículo 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Você está vendo que são pessoas que até mesmo matam os pais das crianças e deixam elas órfãos. O Senhor é tão bom que Ele não só se vinga do ímpio, como Ele também cuida do afetado pela calamidade, que nesse caso seria um órfão. Que teve os seus pais mortos. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Ou seja, essa sua atitude, ela vai ter punição. Uma hora ou outra, Deus vai te pedir contas. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause mais terror. O Senhor é um Deus que defende os necessitados. Eu digo que todos nós temos alguma necessidade, ou somos necessitados em algum nível, em algum grau. O Senhor defende a sua causa, seja ela qual for. As notas de rodapé. Uma oração pedindo salvamento dos ataques de homens inescrupulosos. Contém um relato clássico dos ímpios. Continuando, do 2 ao 11. Acusação formal registrada contra os opressores. No hebraico, o intercâmbio entre o singular e o plural indica que essas acusações estão sendo feitas contra os opressores ímpios em geral. Suas ações revelam arrogância com que desafiam a Deus. Com sua ganância procuram saciar seus apetites irrefreados ao aproveitar os outros como vítimas, sem levar em conta nem a Deus, nem a sua lei. Versículo 2, persegue, apanhado. Os salmistas muitas vezes empregam linguagem figurada tirada da caça. É igual Jesus, né? Jesus, para ensinar as coisas do reino de Deus, ele empregou principalmente alegorias voltadas à agricultura e pecuária. Os salmistas, eles pegavam coisas ali do dia a dia deles, né? Coisas do dia a dia deles para ilustrar o que eles queriam dizer. Isso é uma metodologia de didática, de você facilitar o entendimento para quem te acompanha. Versículo 4.
Aqui diz, o ímpio não considera que está lutando contra Deus. E é verdade. Quando um ímpio ele mata um inocente, ele fere pessoas por arrogância, soberba, ganância, vingança e várias outras coisas, ele não imagina que ele está fazendo aquilo contra Deus, mas ele está. Porque o Senhor é o defensor dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, de todos os necessitados. Então ele imagina que ele está apenas destruindo uma vida, mas ele não sabe que ele está atraindo para si o juízo de Deus sobre ele. Do 6. No seu coração, perturbar meu bem-estar, ameaçar minha segurança. Versículo 7. Maldições, mentiras e ameaças. As 3 armas mais comuns da língua na experiência de Israel: maldições, mentiras e ameaças. Maldições. Os povos do Antigo Oriente Médio pensavam que invocando maldições contra alguém podiam fazer descer o poder dos deuses ou de outros poderes misteriosos contra aquela pessoa. Tinha um grande estoque convencional de semelhantes maldições, mentiras, calúnias e falso testemunho, visando fins malignos. Naquela cultura paganista e politeísta, ou seja, de vários deuses, os povos vizinhos a Israel que entravam em guerra com Davi acreditavam que rogar praga, rogar maldições, iria evocar a ira dos deuses, para que os deuses acabassem com os seus inimigos, né? Então, eles tinham 3 estratégias: maldições, mentiras e ameaças contra os israelitas. E viviam fazendo isso o tempo inteiro. E ainda hoje, essas 3 armas da língua, que tem a ver com a língua, elas estão envolvidas no nosso dia a dia, quando alguém se levanta contra nós. Versículo 11. A arrogância com que os ímpios falam. Especialmente seu modo leviano de desconsiderar o conhecimento de Deus, que Deus tem dos seus atos malignos, e o juízo que leva a efeito contra as ações maliciosas deles. É muitas vezes assinalada pelos salmistas. Do 12 ao 15, oração para Deus exigir a prestação de conta dos ímpios. Do versículo 15, quebra o braço, destrói o poder para oprimir, pede contas, humilha a arrogância dele com teu justo juízo. Do 16 ao 18, a confiança do salmista no reino justo do Senhor, a referência às nações e a humilhação do orgulhoso. Supor ligações com Salmos 9, como a conclusão ao Salmo 10. Essa estrofe expande a visão do governo justo de Deus até seu escopo universal. Deus vai limpar a sua terra, da sua terra as nações que não o reconhecem. Igualmente, castigar os opressores ímpios. Essas 2 ações pertencem à reafirmação por Deus ao seu governo justo, refutando a negação humana arrogante desse governo divino. Bem, esse salmo, ele expressa que essa intervenção divina, ela começa em um escopo menor e ela aumenta para um escopo universal, onde o Senhor, ele fará justiça a todas as nações da terra, todos os povos, em todas as épocas. E esse justo juízo não permaneceria apenas em Israel, mas ele seria feito para todo mundo e todas as épocas e todos os lugares, que é basicamente o que está escrito no resto do Evangelho, e é basicamente o que Cristo nos ensinou a respeito do julgamento das nações, do grande trono branco, de toda a humanidade, dos salvos, dos demônios, porque há vários julgamentos estabelecidos na palavra de Deus. Então, esses ímpios, eles, no dia desse juízo, não resistirão na congregação dos justos, como está escrito também em Salmos. Eles serão destruídos.
Versículo 18, que o pó, que não é Deus, e, portanto, não consiste em nenhuma ameaça séria. Bem, né? Defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Ou seja, o homem, o ser humano, né, na sua arrogância, ele começa a pensar que ele é alguma coisa, né, alguma coisa grande. Mas, na verdade, não, ele é somente pó. Então, uma aplicação para esse texto, para você que me ouve, é a seguinte: se talvez alguém se levantou contra você, saiba que o Senhor é o Deus dos necessitados, Ele cuida, Ele protege, Ele vê a perseguição que você sofre, calúnias, ameaças, difamações, mentiras, e no tempo certo Ele intervirá a seu favor. Apenas sempre seja inocente, nunca seja alguém que seja o causador disso. Não esteja na posição do ímpio, mas esteja na posição do inocente, que é perseguido, às vezes até morto, caluniado, ameaçado. Mas saiba que o Senhor, Ele é poderoso para te livrar e te guardar. Bem, então, meu irmão, não faça como diz nesse salmo, não planeje coisas da sua vida sem levar em consideração o Senhor. Não faça isso. Eu conheci e vi e conheço várias pessoas que decidiram tomar decisões precipitadas e não levaram em consideração a vontade de Deus, o que Deus dizia ou pensava a respeito daquilo. E invariavelmente elas sempre se arrependem. Talvez não hoje, não amanhã, não ano que vem, mas na hora que elas enxergarem, conseguirem fazer uma sinapse no cérebro, fazer as associações e entender que foi aquela decisão que fez tudo desandar, elas vão se arrepender. Então, meu querido, entenda, antes de você planejar algo da sua vida, veja o que está escrito em Provérbios. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor, entrega seus planos a Ele, pergunte a Ele, né, quais são os planos dele, não os seus, e tudo Ele operará para que sua vida seja menos infeliz, menos sofrida, e que você seja mais abençoado e mais feliz, viva uma vida mais em paz e de mais prosperidade. Está escrito que aquele que odeia a sabedoria, aquele que despreza a sabedoria odeia a própria alma, a própria vida. Não odeie sua vida, não planeje baseado no que você mesmo quer. Consulte o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu me apresento, vai de encontro a essa pessoa que acompanhou essa live, ou essa pessoa que assistiu esse vídeo depois de gravado. E em nome de Jesus Cristo, crave essas palavras na alma e no coração dele, para que ele cresça, amadureça, e ele possa entender que o Senhor é o Deus que cuida dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, dos necessitados. E até quando recebemos males gratuitos, o Senhor pede conta daqueles que nos maltratam. Senhor, em nome de Jesus, não deixe que eles se esqueçam de Ti e que planejem fora da Sua vontade, mas converta cada um o coração para que a Ti mesmo eles sirvam e eles tenham importância com a Sua vontade. No nome de Jesus, agradeço ao Senhor porque me ouve, pela graça, porque eu não tenho atos de justiça para me apresentar diante do Senhor, que são próprios meus, mas apenas a justiça da fé. Assim seja, no nome de Jesus.